porque você investiu de tempo ou de capital para ter câmera, para abrir e tudo mais, ou foi o celular mesmo? Você pegou o celular, já começou? Como é que foi um pouco do processo do conteúdo? Eu tô perguntando isso do como, porque o pequeno e médio empreendedor, ele não tem a estrutura. Acho que quando a gente está em grandes empresas, você tem tudo, né? Você tem time, você tem orçamento, você tem pessoas querendo trabalhar contigo. Numa pequena e média empresa, que são, sei lá, 10 milhões de empresários e empresárias dentro do Brasil inteiro, você não tem nada, você não tem nem tempo muitas das vezes para fazer. Então, eu queria entender, para até passar o como, do como foi feito, para todo mundo entender que parece ser ciência de foguete, da réia em foguete, como o Elon Musk faz, mas não é tanto assim. Talvez seja mais ter um passo a passo ideal para as pessoas entenderem como que faz dentro de cada um dos negócios. Tanto você não precisa ter uma super produção, que todo o conteúdo da Parafinesse ainda hoje é literalmente feito do meu celular. Que legal. E faz um mês que eu comprei o microfone. A Parafinesse se tornou gigantesca. 1,5 milhão de faturamento é um iPhone e eu comprei o microfone agora. E a coragem de você ir, de você dar as caras, de você fazer conteúdo super de valor. Legal. Então, a gente realmente teve esse retorno muito rápido e com um investimento muito baixo. E eu também dou muito crédito à plataforma do TikTok, que realmente fez acontecer, assim, sabe, pra gente. Foi uma grata surpresa de que eu acho que desde o nosso 3º ou 4º vídeo a gente começou a ter venda, e no primeiro mês de vídeo a gente teve nosso primeiro viral que pegou mais de 1 milhão. E eu sempre falo que o sonho de todo mundo, todo empreendedor, pequeno empreendedor, é viralizar numa rede social. Só que você nunca tá preparado. E eu digo isso porque eu já viralizei algumas vezes e é desesperador. É maravilhoso, mas é desesperador, porque as plataformas, elas têm um alcance tão grande que eu tava até contando pra Pri que teve uma vez que uma vela nossa viralizou num tanto que eu tive que derrubar o site. Caramba! Eu falei, ou eu derrubo o site, ou eu vou derrubar a equipe, tudo. Não vai conseguir entregar, eu não ia conseguir entregar. A gente não tem a menor ideia. Foram acho que 110 vendas em 1 hora e a gente não tem ideia de onde essas vendas teriam chegado se a gente não tivesse tirado o site do ar. Caramba. Então esse é o poder da viralização. Mas o que fez a diferença? Foi o conteúdo? Foi o produto? Porque, por exemplo, você falou o negócio do fósforo. É muito diferente o produto em si. Eu pagaria R$25 pelo que você está fazendo. Eu prefiro do que comprar uma caixa de fósforo tradicional. Foi o produto, foi o conteúdo. O que fez a diferença nesse caso que explodiu tanto? Então, foi uma construção de um case. A gente tinha uma vela que estava sendo feita fora do Brasil, que não tinha aqui, que a gente fazia uns coraçõezinhos. Então tem um molde de vários coraçõezinhos. Aí você coloca a cera colorida ali e faz os coraçõezinhos. Aí você põe no copo e completa com uma cera transparente. Tá bem. E todo esse processo foi construído com as minhas seguidoras. Então eu fiz a primeira vela fazendo os corações. E aí eu falava, gente... aí o que eu fiz? Coloquei foi um conteúdo, foi uma sequência. Foi uma sequência de aproximadamente 5 vídeos, que no último, então eu fui lendo o que as pessoas me davam de dica, então sempre o meu público tá participando da minha produção de conteúdo e do que acontece dentro da minha marca. Não é nem público, né? A tua comunidade, assim. São as minhas meninas, a minha galera, sabe? Que tá comigo em todo lugar. Então, você consegue quantificar o quanto essa comunidade, assim, são 100 pessoas, 50, 1000 pessoas, essas mais engajadas mesmo, que são quase funcionárias suas isso? É quase isso. As meninas são super engajadas, a gente abre live e elas ficam horas e horas comigo nas lives. Você tem grupo de WhatsApp? Então, era isso que eu ia falar agora, que o nosso grupo muito engajado normalmente tá nos nossos grupos do WhatsApp e nós somos em 4.000 pessoas. Caramba! Então a gente tem 4.000 pessoas que estão ali, ó, o que a gente faz, o que a gente coloca, o que a gente engaja, eles estão ali com a gente, sabe? E elas compram de forma recorrente, provavelmente. Muito recorrente. A gente abre live uma vez por semana, agora com a chegada do TikTok Shop, e a gente, basicamente em todas as lives elas compram, e às vezes elas compram mais de uma vez por live. Então, o nosso recorde de compras foi uma pessoa que comprou 6 vezes na mesma live. Porque Caramba. Eu vou mostrando os produtos aos poucos e a pessoa vai se apaixonando por aquilo, ela vê aquilo ao vivo, então eu descrevendo, então eu vou mostrando, então eu começo mostrando uma coisa, depois eu vou pra outra, e ela vai comprando, porque ela vai sentindo identidade com aquilo, então... Pelo que eu tô entendendo, a Parafinesse teve a gente tem um conceito em marketing que se chama social commerce, que é muito forte na China, que a pessoa abre live, tem shoppings inteiros só de social commerce, para as pessoas gravarem conteúdo e fazer esse tipo de coisa. No Brasil não chegou tão forte, pós-pandemia começou um pouquinho, depois ele caiu,
Eu queria entender um pouquinho mais do TikTok Shop, porque você foi um case muito de sucesso. Eu acho que você foi top 1 em termos de venda dentro desse lançamento do TikTok Shop, e ele é um conceito de social commerce, que é basicamente você vender através do social. E você falou um negócio legal, assim, teve uma pessoa que comprou 6 vezes o produto durante a minha live. Acho que eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Me conta como é que foi essa experiência de vender. Eu acho que o número que eu tenho aqui que foi... Em 2 horas e 20, você vendeu 30% do seu faturamento mensal numa live de 2 horas e 20 dentro do TikTok Shop. Conta como é que foi a experiência. A experiência do TikTok Shop é meu assunto preferido, porque é o que está acontecendo agora. TikTok, vira sócio dela, porque vocês estão perdendo uma grande oportunidade. É isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem pouca gente falando sobre isso, tem pouca gente usando. Ainda é um super oceano azul, né? Exatamente. E quem tá usando o TikTok Shop agora tá nadando em águas limpíssimas, porque tá começando, vai pegar essa onda. Então, o que aconteceu foi que quando a gente soube que o TikTok Shop ia vir pro Brasil, a gente começou a estudar 6 meses antes os maiores cases de sucesso do TikTok Shop ao redor do mundo. Então, como que você já tinha uma proximidade com o TikTok? Você já tinha essa informação de que eles viriam? Eles fizeram a divulgação de que eles iam vir pro Brasil, e a gente tem uma proximidade por a Prefness ter sido case algumas vezes do TikTok e eu falar muito sobre como eles mudaram a minha vida, eu tenho essa relação de proximidade, e eles também fizeram a divulgação de que viria para o Brasil. Então, quando a gente soube que viria para o Brasil, a gente começou a estudar. A gente estudou durante 6 meses e a gente entendeu quais eram os maiores cases que existiam dentro do TikTok Shop nos outros lugares do mundo. Então, a gente benchmark, né? Exato. A gente traçou uma estratégia para as nossas lives de testes. Então, toda live que eu abro, ela tem um elemento novo de teste que eu tô fazendo sobre aquilo que a gente estudou nesses 6 meses. Uhum. E não adianta você querer abrir live se você não tem uma comunidade forte engajada no TikTok. Muita gente achou que ia fazer milhões e imprimir dinheiro no TikTok Shop, sem ter conta, sem você nunca ter dado as caras, sem você gerar conteúdo de valor lá dentro. Então é muito importante que as pessoas entendam que o TikTok Shop funciona muito bem. Você tem que ser interessante antes de ser interesseira. Exatamente, você tem que gerar conexão com as pessoas. Então a gente teve a oportunidade de ter sido convidado para testar a versão beta do TikTok Shop aqui no Brasil, então a gente conseguiu testar antes de todo mundo. E no dia do lançamento, que foi dia 8 de maio, a gente fez roteiro, a gente tinha preparação. Então, às vezes não é só ligar a câmera também. Claro. Para nossas lives, a gente tem roteiro de tudo que vai acontecer. Você precisa conseguir levar 2 horas de live, sabe? 2, 3 horas, que é o que a gente faz hoje. E nessa live de lançamento, nós fizemos 30% do valor do nosso faturamento total do mês. E foi o case número 1, então a gente foi o top 1 de vendas no Brasil durante 3 dias consecutivos. Ninguém conseguiu bater a gente durante 3 dias. E agora a gente continua replicando essas lives e a gente sempre tá no top 5.